Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre o resultado do Itaú. Vamos falar sobre três pontinhos básicos que na minha visão são importantes para esse ano de 2021 e além disso vamos também calcular em uma planilha Excel, de acordo com as próprias projeções do banco, qual é o lucro potencial que o Itaú prevê para esse ano de 2021. Então, fiquem com a gente, curtam o vídeo já, se inscrevam no canal, ativa aquele sininho de notificação e avisa também aos amigos. E a gente começa depois da vinheta. Bom, pessoal, como eu tenho falado já, falei no sábado e tenho falado já há algumas semanas, a gente tem uma live toda segunda-feira às 18 horas, então esse vídeo está entrando às 17, às 18 horas a gente tem essa live sobre o fechamento de mercado. Então é a junção de mim, que sou analista fundamentalista, com a Carol Weber, que é analista gráfica, a gente fala sobre as ações. Então logo às 6 horas vai estar começando esse vídeo que tem todas as segundas-feiras, então não perca, já busque aqui no nosso YouTube, tá? Tá sempre na playlist Carteira Plena. Bom, vamos começar aqui. Primeiro ponto que eu acho importante é a transformação digital, né? Muitas pessoas gostam muito de Banco Inter, enfim, Banco Pan, outros bancos, né? O próprio Nubank, que não é aberto, porque fala sobre a transformação digital que existe no varejo. Então, eu estou trazendo aqui dados do próprio Itaú, né? E vamos comparar com o do Banco Inter. Vocês vão ver que o Banco Inter consegue criar mais contas sim, né? Então a gente tem aqui transformação digital no varejo. Quantos correntistas tem no Itaú? Tem 14,3 milhões de pessoas físicas, 1,2 milhão de empresas, 15,5 milhões no total. No quarto trimestre foram 514 mil contas abertas. No ano passado, por exemplo, eram 13,7. Então passou de 13,7 para 15,5. Peguei aqui uma apresentação do próprio Santander também, que já divulgou o resultado, saindo de 13,5 para 15,6. 2,1 milhões de aberturas no Santander, 1,8 milhão em um ano no Itaú, sendo 514 mil nesse trimestre, e no Banco Inter a gente vê um crescimento muito mais expressivo, né? De 4,1 para 8,5. Só no último trimestre foram 1,3 milhão de novas contas, quer dizer, mais do que o dobro do próprio Itaú. Então, essa questão da transformação digital está acontecendo nos bancos grandes? Sim, mas a diferença de quantidade de correntistas está encurtando cada vez mais. Tá? Outro ponto que é importante a gente tratar nesse vídeo de hoje tem a ver com a provisão de devedores duvidosos, né? Que foi o grande vilão aí dos resultados dos próprios bancos nesse último ano de 2020. Né? Então, quando a gente fala aqui de saldo de provisão de devedores duvidosos, a gente vê aqui um saldo, né, de 39 bilhões de reais lá atrás, em dezembro de 2019. É importante sempre olhar esse saldo de PDD complementar, porque você pode falar assim, subiu de 39 para 52, então tem 13 bilhões para reverter. Não é assim, porque aumentou a carteira de crédito. Hoje, como os bancos eles estão emprestando com os prédios menores, né? Como você tem mais concorrência, o custo de captação do crédito está menor, você aumenta a carteira de crédito e não sobe tanto a margem financeira. Então, esse é um ponto importante também, não olhar esse valor. Você talvez tenha aqui uma margem complementar de 7,7 bilhões, inclusive é bom ver que essa provisão complementar até diminuiu, né, de 18 para 17,7 nesse período agora. Quando a gente pega aqui os créditos, a gente vê que o banco tinha 43,6% de créditos, né, duplo A, que é o melhor crédito de todos, que nem tem provisão, e você vê que subiu aqui para 47,9. Os créditos piores, DAH, de 8,3 para 8,1, até se mantiveram mais ou menos estáveis aqui na hora do consolidado. O que atrapalhou muito o Itaú
foi o resultado da América Latina, né? Então, se vocês olharem aqui, o Brasil ó, até melhorou muito nesse sentido. Ó. Saiu de 43,6 para 49,4 os melhores créditos e os piores de 8,3 para 7,4. Mas a América Latina ela não teve um resultado tão bom. E esse era o outro ponto que eu queria trazer aqui para vocês. Deixa eu ver aqui se eu encontro o resultado da Itaú Corpbanca, a Itaú Argentina, Itaú Paraguai e a Itaú Uruguai também, né? Esse que é o principal. Mas aqui a gente tem, ó, América Latina, por exemplo, ó, quarto trimestre, resultado recorrente gerencial, ó, só 20 milhões de reais, isso recorrente. Né, 2020 teve uma queda aqui de 1,3 para 910 milhões, mas nem é esse aqui o que eu queria mostrar não. Queria mostrar esses dados aqui. E vocês vão ver, olha só, Itaú Corpbanca lá no Chile com problemas bem sérios, né? É resultado negativo de 244 milhões com índice de eficiência de 70%. Ano passado já era um índice de eficiência muito ruim, 73% pensando no Brasil. Para quem não sabe, índice de eficiência são todas as despesas não decorrentes de juros dividido pelo produto bancário, que é toda a receita que o banco recebe, seja por juros ou seja por prestação de serviços. Então, só para vocês terem uma ideia, o produto bancário inteiro da Itaú Corpbanca dá 1,9 bilhão e o custo do crédito 2,1. A provisão de devedores duvidosos aqui 2,2 bilhões, aumentou de 574 milhões para 2,2. Esse ponto do Chile é realmente um calcanhar de Aquiles no resultado do Itaú, tá? Eu acabei de lembrar um quarto ponto aqui que eu acho que é importante a gente tratar, então eu vou falar, eu espero que eu encontre ele agora aqui rapidinho, mas é com relação à venda da XP, quanto que entrou de resultado, né? E aqui que a gente já encontra itens extraordinários. A gente já vê aqui ganho na alienação parcial de participação da XP. A gente já tinha feito um vídeo desse, né? Eles ganharam aqui, contabilizaram 3,1 bilhões de reais. A gente tinha calculado alguma coisa em torno de 4 bilhões. Claro que existem alguns custos, existem impostos que foram pagos de ganho de capital. Então sobrou 3,1 bilhões aqui dentro já líquido para entrar no Itaú. Então você vê que o resultado recorrente que o Itaú está, né, colocando aqui é 5,3, 5,4 bilhão, maior do que os 5 bilhões do terceiro trimestre, mas menor do que o 7,2 do quarto trimestre de 2019. Em compensação, o lucro líquido, incluindo a venda da XP, foi maior do que o quarto trimestre de 2019, sem a venda da XP. Tá? Então, esse é um quarto ponto que é importante a gente falar. E aí, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui o resultado do Itaú no 2020 e 2019. Tá? Esses aqui são os resultados. Você vai ver que teve queda aqui do produto bancário, principalmente porque teve uma margem aqui menor, né, do financeira gerencial. Né? Então, a gente teve uma queda aqui de 6,1, margem financeira com clientes caindo bastante. A gente teve uma queda também nas receitas de prestação de serviço e de seguro. A gente teve um aumento muito grande do custo do crédito, porque teve um aumento de 52% de provisão para devedores duvidosos. Já vimos que dessa diferença aqui de 10 bilhões, em torno de 7,5 bilhões podem ser considerados por causa do Covid. Tá? Então, isso aqui, 7 bilhões mais ou menos, pode ser que seja revertido no futuro. Aí, aqui a gente tem outras despesas operacionais, aquelas despesas não decorrentes de juros, que é o que se calcula o índice de eficiência. Ainda tem despesas tributárias aqui. Esse aqui é o resultado antes da tributação, o imposto de renda, que é alto em bancos. Né? Você vê que ano passado foi 13 bilhões aqui, esse ano 8 bilhões de reais. O governo aqui recebeu 5 bilhões a menos. E a gente tem aqui o resultado recorrente gerencial. Não vamos usar nas nossas análises as participações minoritárias nas subsidiárias. E o Banco Itaú, ele tem projeções para todos esses itens que estão aqui, tirando talvez as despesas tributárias. E como a gente vê isso? Aqui, nessas projeções 2021. Então aqui a gente vê
o consolidado das projeções. Então, a carteira de crédito, por exemplo, o Banco Itaú imagina que vai crescer entre 5,5% e 9,5%. Como os cenários são de juros menores, captações com os prédios menores, né, e etc., a gente vai ter um crescimento da margem financeira menor também, entre 2,5% e 6,5%. Margem financeira do mercado, a gente viu que foi 5 bilhões esse ano, vai ficar entre 4,9% e 6,4%. Custo do crédito foi 30 bilhões esse ano, deve cair para 21 ou 24, né, já com uma redução do PDD esperada. Receita de prestação de serviço e resultado de seguros, um crescimento entre 2,5% e 6,5%. As despesas com fechamento de agência e dispensa de funcionário caindo 2% ou aumentando 2%. A alíquota efetiva entre 34,5% e 36,5%. E aí, eu criei uma planilha aqui rapidinho para a gente poder concluir esse vídeo de hoje. Bom, margem financeira de clientes, aqui é tudo 2020, tá? O 2021 eu estou botando aqui, eu vou abrir aqui na hora certa. Então, 65 bilhões margem financeira, tudo que a gente já viu na planilha, só transferir aqueles dados para cá. E aí, o que a gente tem? A gente tem que hoje o Banco Itaú ele está trabalhando com índice de eficiência de 43,7%, né? E preço sobre lucro de 15,45 vezes com o problema do Covid, né, com esse resultado líquido recorrente e sem contar as subsidiárias, quer dizer, sem contar resultado da XP, do IRB, da Porto Seguro, enfim, sem contar todos esses. Tá? O Santander ele tem a melhor eficiência do mercado, que é 37%. Para vocês terem uma ideia, se o Itaú tivesse 37%, esses 50 bilhões seria 42,4%. Então, isso aqui é algo que o Itaú precisa buscar. Quer dizer, uma queda de 8 bilhões aqui com um imposto de renda de 35%, traria um aumento de lucro provável de mais uns 5 bilhões, mais ou menos, alguma coisa nesse patamar. Então, é algo que o Itaú deveria buscar. Vocês viram que o banco tem várias projeções aqui, né? Projeções entre os piores e os melhores. Então, eu peguei todas as projeções piores, tá? E coloquei nessa planilha aqui que eu vou abrir agora para vocês. Então, se a margem financeira cresceu pior, que foi 2,5% esperado, vai dar... Deixa eu ver se consigo até aumentar aqui um pouco. Bom, se o banco conseguir transformar o pior em realidade, que ele está prevendo, né, é uma projeção do banco, não é uma projeção do Dica de hoje, tá? Uma projeção do banco, nem mesmo do Daniel. Eu estou me baseando nessas projeções aqui do banco. Por que eu peguei 2,5 no pior? Porque o banco disse que ele espera que a margem financeira de clientes menor é 2,5. Na projeção melhor eu vou botar 6,5. Entendeu? E isso para todos. A pior margem financeira do mercado, vocês vão ver que está lá 4,9 bilhões. Na melhor vai estar 6,9. Então, não é uma projeção do Daniel nem do Dica de hoje. É do próprio Itaú. Né? A gente só colocou aqui em planilhas e levou até o resultado líquido. Então, se o Banco Itaú tiver certo e o pior acontecer, segundo ele, a gente vai ter uma margem financeira do mercado até caindo aqui de 5 para 4,9, margem financeira do cliente subindo, receita de serviços de seguros subindo 2,5%, produto bancário subindo um pouquinho na soma dos três, custo do crédito menor ali 21,3 bilhões e a gente vai ver aqui um resultado antes do imposto de renda 36,5 bilhões, imposto de 13,3, resultado líquido sem contar as subsidiárias 23,1 bilhões. Isso significaria um preço sobre lucro indo para 12,1 uma vez, e um índice de eficiência se mantendo mais ou menos constante, 43,58. Claro, o preço sobre lucro, se você comprar hoje, carregar e ele entregar isso, né? Se você esperar o final do ano e tiver 40, aí já é diferente o preço sobre lucro, tá? Você comprando hoje, carregando. O cenário médio, né? E aí a gente vai lá para o cenário médio. Cenário médio, vamos abrir aqui. A gente teria a margem financeira de cliente já subindo um pouquinho mais, a média daqueles dois, então, olha só, entre 2,5 e 6,5, o médio eu botei 4,5, entre 4,9 e 6,4, o médio 5,65, entre 21,3 e 24,3, o médio 22,8. Tá? Então, fazendo dessa forma e o preço se mantendo constante, 28,61, mas você poderia comprar 28,68 hoje e carregar, você teria preço sobre lucro de 11,21 e
o índice de eficiência caindo para 41,68%. Né? Ainda teria aqui uma margem para cair mais de 6 bilhões com relação ao Santander, 37%. E, finalmente, a gente tem aqui em 2021 no melhor, né, na melhor das projeções, a gente iria logo aqui para baixo um resultado líquido recorrente de 26,9 bilhões, com preço sobre lucro de 10,4. Aí, se entregar isso aqui, provavelmente o banco vai acabar subindo, porque vai ser um aumento de lucro de 18 para 27, quer dizer, vai voltar ao que era lá atrás em 2019. Vamos ver se volta, acho que nem isso volta. Olha só, o resultado de 2019 foi 28,3, quer dizer, nem na melhor projeção do Itaú ele volta ao resultado de 2019 nesse próximo ano. Nem se ele entregar o melhor do que ele está projetando. Agora, tem algumas questões. É muito difícil que esse melhor aqui se concretize. Por quê? Porque se você aumentar receita de serviço e de seguro, se você aumentar a margem financeira de cliente, margem financeira de mercado, é muito difícil que você consiga aumentar as linhas da receita e diminuir a linha de despesa. Tá? Então, quer dizer, é muito mais provável que se isso aqui aumentar 6,5%, essa parte de cima, a gente tenha um aumento nessa linha de despesa, que vai dar um lucro maior, mas dificilmente a gente vai ver um aumento da receita com uma redução da despesa. Tá? Então, esse é um outro ponto que é importante deixar claro também. Então, se a gente pegar aqui o ponto médio, 25 bilhões, ou até mesmo esse ponto pior aqui de 23 bilhões, a gente estaria trabalhando hoje com o Itaú projetado preço sobre lucro entre 11 e 12 vezes, mais ou menos, com potencial de reduzir aí as despesas ou de pelo menos aumentar a receita sem aumentar tanto a despesa para buscar essa eficiência do Santander de 37%. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Não se esqueçam que agora às 6 horas a gente tem uma live bem especial sobre o fechamento de mercado e a gente está fazendo essa live toda segunda-feira. Abraço a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.